E agora vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, Eduardo Tagliaferro, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que, abre aspas, não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, fecha aspas. Isso em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo após as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre Donald Trump. Em entrevista ao jornal Washington Post, divulgada hoje, Moraes ressaltou que, apesar de estar na lista de sanções da Lei Magnitsky, sobretudo por sua atuação como relator da ação penal contra Bolsonaro, o julgamento seguirá conforme o previsto. O ministro declarou, abre aspas, faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido. Fecha aspas. Eduardo Tagliaferro, seja muito bem-vindo aqui no programa Faroeste Brasileira. Obrigado pelo teu tempo. Boa tarde, Segres. Boa tarde a todos que estão aí. Boa tarde aos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, aqui de estar ao seu programa. É sempre um prazer. A pergunta que não quer calar é, primeiro, ficou na imprensa brasileira como que você tinha imagens do dia 8 de janeiro. Isso confere? Não. Isso aí é um equívoco, né? Trata-se de um vídeo produzido pelo Marcos Vanucci, que é um jornalista que estava no dia 8 de janeiro fazendo uma cobertura do evento, das invasões lá, e ele acabou sendo preso no local, como outros também foram presos por estarem trabalhando, tá? Ele fez o vídeo, esse vídeo está sendo divulgado excessivamente nas redes sociais, como sendo eu, aquele não sou eu, que ele é o Marcos Vanucci, tá? Eu nunca tive acesso a esses vídeos do 8 de janeiro, esses vídeos não foram entregues ao Tribunal Superior Eleitoral, o que chegou em nossas mãos naquela época foram algumas fotos enviadas pelo Senado, pela Câmara, pela polícia, para que a gente pudesse tentar identificar algumas pessoas que estavam de boné e óculos naquele momento. Mas, assim, essas imagens nunca estiveram em minhas posses, né? Nunca estiveram em minhas mãos, e se estivessem, elas já teriam sido divulgadas com certeza. Tagliaferro, quando temos um caso assim, em que você manifesta ter informações que são sensíveis e que possibilitariam, eventualmente, algum problema jurídico para o então presidente do TSE, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a lógica jurídica diria que você deveria ser um delator premiado, uma testemunha protegida pelo Estado, para que você consiga contar o que você sabe para determinar se alguém, agente público, cometeu alguma irregularidade. O que a gente observa hoje é que você está sendo perseguido com bloqueios de contas, de patrimônio. As tuas redes sociais ainda estão no ar, estão tranquilas por enquanto? Sim, elas estão na Europa, elas não estão no Brasil, mas estão no ar. Tá, e qual é a acusação pela qual, ou qual é a investigação pela qual você está tendo bloqueio dos teus bens? Não foi relatado, não foi informado nos autos. Simplesmente trata-se de diligências serem cumpridas dentro dos próprios autos que já estão em curso, né? Que é referente ao vazamento de dados, né? Foi pedido esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes. Como de praxe, ele sempre não se manifesta, ele não fala, entendeu? É sigilo. Abro para perguntas da bancada aqui do Faroeste. Ana Paula. Tagliaferro, a audiência sempre tem me perguntado muito, né? Primeiro, boa tarde, né? Porque na última entrevista que você esteve aqui, tarde, infelizmente eu não estava, eu estava em Belo Horizonte, e é muito bom tê-lo agora comentando as coisas dos bastidores, daquilo que você viveu junto à equipe do ministro Alexandre de Moraes. Mas a audiência vem cobrando um pouco, questionando muito, assim, onde estão os documentos, quando serão mostrados, as evidências, porque fica um pouco insustentável, né, a questão de você falar que tem, aí acho que 2 gigas, se não me engano, de material,
E a população, obviamente, está ansiosa por ver este material para ver até onde realmente ele compromete todas as pessoas que estão envolvidas. Então, qual que é a estratégia e quando efetivamente nós teremos acesso a toda essa informação que você tem? Boa tarde, Ana, tudo bom? É um prazer aqui estar com você também. Esse material, ele foi disponibilizado a essa emissora já tem um bom tempo, tá? É um material grande, é um material cheio de detalhes, que tem que toda hora estar conversando, explicando, falar, olha, isso aqui é isso, aquilo, porque não é um material que eu posso dizer de fácil entendimento, tá? E óbvio, essa emissora, ela está certificando tudo, ela está checando com parecistas, com consagrados juristas, com o seu próprio jurídico, para que ela tenha certeza de que o que está ali, de fato, constitui ilegalidades, constitui crimes praticados por Alexandre de Moraes, tá? Há mais ou menos uma semana e meia, eu passei um pouquinho mais de coisas e deu um pouco de atrasada, tá? O prazo final me dado por essa emissora é quinta-feira agora. Eu sei que todos vão falar, poxa, mas é toda quinta? Pois é. Funciona assim, as emissoras de TV, elas costumam dar notícias de forte impacto de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo são desprezados por causa da baixa audiência e da dispersão do público. Então, o prazo final dessa emissora é quinta-feira, e caso essa emissora não coloque nada nessa quinta-feira, tá? Esse material já está disponibilizado para outra em stand-by. Por sinal, vocês talvez saibam aí quem é, e vai ser divulgado, independente dela divulgar ou não, esse material vai continuar sendo divulgado, tá? O que o povo talvez tenha ânsia pela quantidade de gigas aí, é que venha muita coisa. Essa emissora, ela está selecionando o que ela classifica como mais grave, como que de fato fere não só a Constituição, como o Código de Processo Penal, para que isso seja colocado e tenha uma boa repercussão no país. Mas assim, o pessoal pode ficar tranquilo que existe material, esse material está na mão da emissora, não depende de mim a data da publicação, e vocês como jornalistas entendem que eles estão validando o material, não tenho como interferir nisso. E complementando a pergunta, você já falou que é uma emissora, eu queria te perguntar se essa emissora está fora, é da comunidade internacional ou se é uma emissora brasileira, mas você disse de uma segunda emissora. Há uma conversa entre elas, tipo assim, essa primeira emissora que vai publicar, só se ela não publicar? Eu estou achando um pouco confuso, porque toda emissora, todo canal jornalístico gosta de dar as notícias em primeira mão. Então, essa segunda emissora que você diz que também já tem o material, está aguardando a primeira emissora analisar todos esses fatos? Está um pouco confuso para mim ainda como está funcionando isso e se é alguém de fora do país. É uma emissora de fora do país, que também transmite no Brasil, tá? Em relação a outra emissora, a outra mídia, ela sim está com material que será divulgado por ela, provavelmente logo após a divulgação para essa primeira emissora. E eu combinei com essa emissora, por que eu deixei ela de stand-by? É uma emissora de minha confiança, o pessoal vai ficar meio que surpreso, e ela vai divulgar o que vai ser divulgado, mais o que não vai ser divulgado pela outra emissora. Porque a gente sabe que a grande emissora aí, ela não vai ter tempo hábil para divulgar tudo. E o nosso tempo é curto, tá? Moraes continua agindo. Então eu, juntamente com essa outra emissora de stand-by, já deixei bem claro as condições, forneci o material para ela, fui eu mesmo que forneci, para que ela já está avaliando, já está pautando para que isso venha a público, entenderam? Ficou claro, Ana? Ficou. Esse acordo todo que você fez com essas emissoras, obviamente, está por escrito, formalizado, e tem também, assinaram também um acordo de confidencialidade, né? Assim, digamos assim, de estar fazendo as coisas conforme foi acertado com você. Exatamente. O único pedido que a primeira emissora me falou, né, impôs, foi exclusividade, tá?
Porque para que eles pudessem colocar esse material tinha que sair primeiro por eles, depois para as outras emissoras. E a segunda emissora é a mesma coisa. Uma não conversa com a outra, porém uma sabe da outra, porque eu sempre deixei bem claro com as duas em que situação, em que ponto estamos e o porquê dessa forma de agir. Tagliaferro, você entende, e aí eu leio no chat do nosso programa com uma excelente audiência, que o prazo chega num limite em que ou sai o material ou você pode parecer que está blefando. Isso imagino que esteja dentro da tua análise, que qualquer demora a mais sobre esse material, que confesso, todo mundo está esperando, pode ser contrário à tua estratégia, até porque sabemos que você deixou família para trás, deixou bens para trás, deixou vida para trás, hoje está em outro país que não é o Brasil, e isso pode não somente te afetar do ponto de vista da tua vida pessoal, como também da tua integridade e a tua veracidade, né? Uma pessoa confiante que passa indicando que tem documento, e acreditamos que tenha, mas essa demora pode afetar a tua credibilidade. Abro, então, a Silvio Navarro. Pergunta. Tagliaferro, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre uma pessoa. Felipe Martins, dentro daquilo que é possível afirmar nesta hora, neste momento, como você descreveria o que aconteceu com o Felipe Martins, a perseguição a ele? A perseguição feita a ele foi a mesma perseguição feita a todos. Boa tarde, primeiramente. Foi a mesma feita a todos. Então, assim, não teve diferença, nem mais nem menos. Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Carla Zambelli, Daniel Silvério, família Bolsonaro, e demais parlamentares e pessoas públicas aí sofreram a mesma perseguição, tá? Dos mesmos moldes, na mesma intensidade. Porém, hoje, no momento, a questão de julgamento é referente à trama golpista, né, intitulada pelo Supremo Tribunal Federal, e por isso todo esse destaque. Mas, assim, não tem diferença, todos foram feitos com os mesmos requintes, aos meus olhos, de crueldade. Professor Suano, sua pergunta. Tagliaferro, boa tarde. Fico muito feliz de você estar adotando essa postura, porque é revelar para a sociedade brasileira aquilo que foi feito, com elementos suficientes para simplesmente anular quaisquer ações que vêm por esse excesso de abuso de autoridade. Veja, não é mais nem abuso de autoridade, é excesso de abuso de autoridade, porque você disse que é continuado. A minha pergunta é, você disse que tem um prazo. Prefeito, a grande preocupação é você perder a credibilidade. E você disse que o prazo é até esta quinta-feira, eu creio, se eu ouvi corretamente. Ponto. E há uma outra emissora. Eu, particularmente, acho que, tirando a Oeste, alguns 4, 5, 6 canais, eu não confiaria em quase ninguém, senão em ninguém, tá? Com todo respeito. Por quê? Porque ali entrará um sistema de negociação. Por que eu trouxe esses elementos? Porque uma vez que na quinta-feira não seja feito nada por esta emissora que está verificando as firulas que são necessárias para colocar no ar, e a outra que possa adotar o mesmo procedimento retardando, primeiro, como que você poderia atuar isso na Europa para divulgar? Veja, o Sérgio Tavares está fazendo um grande trabalho na Europa para esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Além do Sérgio Tavares, eu creio que emissoras na Europa poderiam estar interessadas. Isso acabaria chegando no Brasil indiretamente. Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que os europeus estão te considerando? Como é que eles estão te recebendo? Eu não falo da União Europeia. A União Europeia é um organismo que mais atrapalha do que propriamente dito auxilia os demais estados que são signatários da União Europeia. Mas os países que configuram a União Europeia, que estão na Europa, como é que eles estão te considerando? Se é que eles estão sabendo tudo o que você está fazendo aí e tudo que aconteceu contigo e tudo que está acontecendo com o Brasil, ou pelo menos parte é suficientemente forte para eles entenderem o sofrimento que está o povo brasileiro. Boa tarde. Uma diferença bem grande entre eu e Sérgio Tavares é que eu não tenho incentivo financeiro de ninguém. Tudo que é feito por mim é feito com o meu dinheiro, com o que eu tenho, com o que eu possuo. Ou seja, vendi algumas coisas e dentro desse valor arrecadado eu tenho mantido a minha família no Brasil, me mantido aqui e feito o meu trabalho. Ou seja, Sérgio Tavares teve apoio da população, teve PIX, teve incentivo de outras pessoas interessadas. Eu não tive nenhum tipo de incentivo e muito menos vendi matéria, esse tipo de coisa.
tudo que eu estou fazendo é sem agregar valor algum ao meu trabalho. É por livre e espontânea vontade, que isso fique bem claro. Segundo, com relação à credibilidade, eu vou ser bem sincero, já foi soltado muita coisa que é mais que suficiente para o Senado agir. Entendeu? E o Senado fez um teatro e não foi para frente. Então, se o povo não quer acreditar, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como intervir na mentalidade, na mente do povo. O que eu posso dizer é o seguinte: não faz o menor sentido eu me ausentar do meu país, eu colocar a minha cara para bater, tá? Colocar a minha integridade, a integridade da minha família, largar tudo, trabalhar com o meu próprio dinheiro, sem dinheiro de ninguém, sem eu ter nada, sem eu não possuir nada. Não faz sentido essa exposição toda. É uma pessoa que pensa que eu não tenho nada, já sabendo que eu já trouxe algumas outras coisas que surgiram, coisas graves também, é um pensamento pequeno, tá? Em relação ao acolhimento da comunidade europeia, né, dos demais países, França tem acolhido muito bem, Portugal muito bem, Suíça muito bem e a Itália muito bem. Eu vejo aqui um grande interesse dos deputados e senadores aos quais eu tive acesso com relação ao que está acontecendo no Brasil. Eles não estão ficando negligentes a isso. Só que assim, aqui na Europa é diferente nos Estados Unidos, porque não é o presidente que está agindo, são senadores e deputados. E o Brasil não é o país deles. Mas assim, a coisa está andando, eu tenho vários encontros, eu estarei, já tenho, acho que acredito eu com uma data marcada, eu não lembro a data, está na minha agenda, é muita coisa. No Parlamento Europeu, estarei na França para fazer esse trabalho, observação, por conta própria, com o meu próprio dinheiro, sem qualquer tipo de investimento. Talhaferro, então eu te parabenizo, tá? Porque o que é mais importante é ficar muito claro que você não está ganhando nada com isso e você está trabalhando para trazer a verdade para a sociedade brasileira. Por isso eu te parabenizo. Uma pergunta antes de passar para Luiz Arthur Nogueira. O que te levou, que clique fez na tua vida para você deixar de ser um assessor desse grupo de teórica desinformação para dizer isso aqui está errado, eu preciso lavar a minha alma e denunciar o que eu vejo que está errado nisso que, naquele momento, o TSE estava fazendo. Qual foi o detonante? Bom, na verdade, o que aconteceu? Quando eu cheguei ao Tribunal Superior Eleitoral, passou 1 ou 2 semanas e eu percebi que alguma coisa não estava normal, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhando, porque o medo é muito grande, vocês estão vendo aí que ele não volta 1 centímetro, 1 milímetro para trás, ou seja, se você dá um soco, ele te volta com 2, então imagina estando dentro do ambiente, é um risco muito grande, risco familiar, entendeu? Mas próximo é pior ainda, hoje longe é um pouco mais tranquilo. A ordem era delete tudo, todas as conversas, e no momento que eu percebi que alguma coisa estava errada, eu já comecei a agir. Eu não deletei nada, eu guardei tudo. Ao contrário, eu nem trabalhei com o computador do Tribunal Superior Eleitoral, eu trabalhei com o meu próprio computador. Com o meu próprio. Porque dentro do computador do Tribunal Superior Eleitoral, eu não confiava, ali sim podia ser apagado. Eu usei o meu telefone celular para os grupos, que eles também não davam um celular, e usei o meu próprio computador para a confecção de alguns relatórios, salvo os relatórios, que foram muitos feitos pela minha assessoria, pelos meus assessores. Então, a partir desse momento, eu já comecei a juntar provas para, em um momento oportuno, o momento que eu tivesse, como vou dizer para vocês, que eu tivesse seguro, que eu tivesse confiante, o momento que eu achei que fosse o momento X para isso, eu puder trazer isso para o público. E foi isso que aconteceu. Desde 2023, momento que eu já não estive mais lá, porque eu pedi exoneração entre 7 e 8 vezes, virei motivo de chacota no tribunal, tinha até figurinha de WhatsApp, vou pedir exoneração, e foi negado, entendeu? Depois, graças a Deus, com aquela tragédia que aconteceu, que também foi uma armação e vai ser mostrada para todo mundo público, eu já tenho todas as provas reunidas, vídeo de audiência e tudo que eu vou expor o que aconteceu do tiro, que eu não dei aquele tiro, que eu não teve violência doméstica nenhuma. Então, a partir daquele momento, graças a Deus, foi uma mão divina que agiu para que eu pudesse estar livre das garras daquele tirano e eu pudesse agir da forma que eu achava prudente e necessária. Então, eu comecei já dentro do próprio gabinete, salvando provas, para depois, em momento oportuno, eu trazer isso para o Brasil. Luiz Arthur.
Talhaferro, boa tarde. 2 rápidas perguntas. A primeira, você se sente acolhido ou tem o apoio de algum parlamentar brasileiro? Tem alguém que lhe apoiou até agora ou você se sente abandonado pelo Congresso? E a segunda pergunta é sobre o ano que vem. Teremos eleições, teremos o TSE. Você vivenciou por dentro do TSE, o lado obscuro desse órgão, que é o responsável pela lisura das eleições. O que você tem de informação sobre o TSE hoje? Que TSE é esse que teremos o ano que vem nas eleições? Bom, em relação a ser acolhido, sinceramente, eu tenho contato com diversos parlamentares, senadores e deputados, me mandam vídeos, me mandam conversas, mas em momento algum fala assim, ó, eu vou divulgar, eu tô com você, vamos junto, vamos para cima, não. O único deputado que tá comigo, que a gente sempre conversa, e eu vejo que tem de fato interesse por uma solução, é o Gustavo Gayer. Esse está sempre comigo, sempre falando, sempre posicionando, a gente tem traçado estratégias para poder combater essa tirania implementada no judiciário brasileiro, tá? Então, eu não me sinto de fato acolhido. Mandei mensagem para deputados de renome que o povo idolatra e eu recebi desse deputado, ok, salvo. Em momento algum falou comigo. Ele sabe quem ele é, entendeu? É um deputado muito, muito bem prestigiado, tá? Agora, com relação ao TSE de hoje, com relação às próximas eleições, bom, eu acredito que em 2022 eles usaram um piloto da maldade, tá? E agora em 2026, totalmente aparelhado, aonde Moraes colocou pessoas-chaves em cargos-chaves dentro de Brasília, dentro do judiciário, dentro de ABIN, dentro de governo, dentro de Polícia Federal, vai ser pior. Vai ser pior, tá? Lá foi um piloto e hoje eles estão aprimorando toda a maldade. Então, não podemos deixar que essas eleições que estão por vir sejam eleições, não vou dizer fraudulentas, mas eu vou dizer tendenciosas, que pode eleger quem eles querem, tá? E fiquem também atentos com relação aos deputados, senadores, governadores e prefeitos que foram eleitos pela direita e em momento algum estão apoiando, em momento algum estão se manifestando. Estão ali nos bastidores esperando cair uma notícia ou outra para fazer seu trato. Então o povo tem que ficar atento. Eduardo Tagliaferro, sim, obrigado perante tudo. Se na quinta-feira esse material sair, respeitamos a exclusividade dessa emissora colega. Na sexta-feira, se você desejar, o Faroeste Brasileira está aberto para você comentar e divulgar essas informações que deverão ser, segundo você, lançadas ao mercado jornalisticamente por outra emissora. Mas a gente não procura furos jornalísticos, não. O que queremos sempre é defender a verdade. Então, as portas do Faroeste, a partir desse momento que as provas sejam apresentadas, estão abertas para você. Muito obrigado pelo tempo. Ok. Eu que agradeço, Segrão. Eu faço questão de, depois da quinta-feira, estar de volta no seu programa. Se eles divulgarem ou não divulgarem, eu trazer mais provas para que você me possa noticiar e mostrar ao seu público a verdade. Estou inteiramente à disposição e obrigado a todos pela oportunidade.